Opa, Olá, tudo bem? oi Eric. Boa tarde, boa noite ou boa tarde, né? Boa Dependendo aqui da noite, né? nossa audiência, para você que está em Dublin, né? Você Sim, está em sim. Dublin, Nesse sim, exato momento, sim. exatamente. Você está me ouvindo bem? Vamos checar primeiro a conexão. Tô. Você consegue me ouvir? Consigo, tá bem, alto e claro. Perfeito. Bem, obrigado, Eric, por aceitar esse convite para a gente falar aqui hoje sobre esse tema bastante interessante. Vamos falar então de estudo e trabalho na Alemanha. E aí eu queria já iniciar, né, que você se apresentasse aqui para o pessoal, como que você podia dizer sobre você mesmo, né, sobre a BSPI, né, a instituição que você trabalha. E aí, durante essa live, a gente vai ter bastante oportunidade para entrar nos detalhes Sim, sobre. claro. Bem, então, que nem você falou, a BSBI, né, a Berlin School of Business and Innovation, né? Nós somos uma escola de negócios na Alemanha. Nossa escola fica em Berlim. E basicamente nós oferecemos cursos de graduação, pós-graduação, doutorado. Todos os cursos são em inglês, tá? Então não precisa falar alemão para estudar na Alemanha, dá para fazer um curso totalmente em inglês. E nós ainda oferecemos cursos, aulas gratuitas de alemão para todos os nossos alunos, né? A BSBI hoje ela é uma escola na Alemanha, mas nós somos parte de um grupo de universidades, né? Nós somos parte de um grupo de empresas ao redor do mundo inteiro. Então, nós na verdade, temos escolas ao redor do mundo todo, né? Temos escolas nos Estados Unidos, no Canadá, na Irlanda, no Reino Unido. Então, mas hoje a gente vai estar falando um pouquinho aí sobre a Alemanha, estudar na Alemanha e os grandes benefícios aí para quem está pensando em estudar no exterior, né? Perfeito. E aquela grande primeira pergunta que fica, principalmente da nossa audiência, né? Lembrando aqui no Alemanha Express a gente fala muito sobre trabalho, né? Sim, Principalmente a questão do trabalho, que é possível, né, um sim. profissional qualificado brasileiro conseguir o seu lugar no mercado de trabalho alemão. Uhum. Então, é uma coisa que a gente costuma falar muito e a gente quer incentivar até pela minha própria experiência, né, pela nossa própria experiência aqui, a Aline também, de que é porque naturalmente a Alemanha não é um destino assim muito corriqueiro, né, na cabeça das pessoas, no que tange muito pelo esse bloqueio que gera, principalmente no que diz respeito ao idioma e também ao respeito ao próprio visto. Porque assim, por exemplo, na minha experiência eu vim sem o idioma e sem a cidadania europeia, que eu não tenho, né, mas isso não foi um empecilho para mim, né? Então, eu queria que você falasse no que tange a estudar na BSBI a questão do visto, né? Tá. Diz Sim, então. exatamente. Então, basicamente, né, assim, você não precisa ter cidadania europeia para poder estudar na Alemanha, né? Hoje, todos os brasileiros, na verdade, têm a opção de poder, inclusive, viajar para a Alemanha sem a necessidade de pegar um visto. Ou seja, você não precisa de um visto para embarcar para a Alemanha. Diferentemente aí de alguns países, né? Por exemplo, a Austrália, quem vai estudar na Austrália precisa aplicar para o visto no Brasil antes de sair do Brasil, né? Então, o que acontece hoje? Você consegue comprar o seu curso, vir estudar na Alemanha e como que funciona o processo de estudos, né? Geralmente você vai ter aí, em média, conosco, né? Em média de umas 8 horas de aula por semana e ainda a possibilidade de poder trabalhar enquanto você estuda. Então, o aluno aí tem o direito de poder trabalhar até 20 horas semanais, tá? E algo que é bem interessante sobre a Alemanha, no quesito estudo e trabalho, são dois pontos. Ponto número um, você tem a possibilidade de alocar as horas ao longo do ano. Né? Então, por exemplo, se essa semana eu não trabalhei, eu consigo pegar as minhas horas e mover para a semana seguinte. Então, essa semana eu não trabalho Uhum. nada, na próxima semana eu trabalho 40 horas. Então, isso daí é algo bem interessante, pois na maioria dos países isso não existe. Então, para quem vai estudar, vamos dar um exemplo aqui, quem vai estudar, por exemplo, na Irlanda, né? Você não tem essa opção. Você tem a sua hora semanal e você tem que cumprir ela. Se você não cumprir ela por motivo de força maior, às vezes você ficou doente, ou às vezes você está de férias, né? Então, às vezes você foi para o Brasil passar férias. Todas aquelas semanas que você ficou fora, né?
infelizmente, você não vai conseguir aí, vamos dizer assim, trabalhar, né? Você não vai ter essas horas, você vai perder essas horas, né? Então, acho que isso que é a grande oportunidade aí É hoje da Alemanha. um modelo flexível, né? Em relação ao modelo flexível, porque naturalmente você vai ter uma sazonalidade aí no seu estudo e no próprio trabalho. Lá eu tive um working student trabalhando comigo e vira e mexe ele tinha que, pô, semana que vem eu vou vir 3 dias, o outro veio 2 dias só. Sim, Por isso, então tem realmente essa, né, essa flexibilidade e funciona muito bem, excelente. E sim, com certeza. pelo lado das empresas também estão muito abertas aqui e socorro, então, de Eu fato. acho, eu acho que assim, o que nós vemos hoje com os nossos alunos, né? Hoje, os nossos alunos, eles conseguem trabalhar part-time enquanto eles estão estudando, né? E eles conseguem trabalhar na área. Então, acho que isso daí é Uhum. algo que é bem interessante. Outro benefício aí que é completamente diferente dos outros países, né? Então, hoje quando o aluno que está no Brasil, ele fala, eu vou estudar no exterior. E geralmente a pessoa pensa, eu vou estudar no exterior, então eu vou ter que abrir mão da minha área, né? Eu vou trabalhar, às vezes, num restaurante, num supermercado, num hotel. E essa não é a realidade hoje na Alemanha. Na Alemanha, você vai morar no exterior, vai estudar na Alemanha, mas você vai poder trabalhar na sua área. Isso é muito comum, as empresas contratam os alunos para trabalhar part-time. Então, isso que é algo bem interessante, essa possibilidade de você poder trabalhar na sua área enquanto você estuda, né? Então, Uhum. isso já te prepara para pegar um visto de trabalho pós-estudos, que é completamente possível, né? Porque você já vai ter experiência na sua área no país, então, né, facilita muito. Sim, E, com e, é certeza. uma questão muito grande que a gente recebe aqui, porque naturalmente a nossa audiência, a maior parte delas são casais, né, Sim, jovens, muitas vezes, buscando aí um lugar. Então, muitas vezes você tem um casal que um tá querendo estudar, está precisando de estudar e iniciar, e o outro, de repente, já tem um perfil já bastante qualificado para conseguir uma vaga diretamente, né? Então, como é sim. que funciona o visto para trabalho do cônjuge nesse caso? Então, isso é uma ótima pergunta. Muitos estudantes que vão estudar hoje no exterior, a maioria das vezes eles são casados, né? Ou planeja se casar, né? Então, nós vemos que uma boa porcentagem das pessoas que vêm para o exterior são casais. Algo bem interessante sobre a Alemanha é a possibilidade de você poder trazer o cônjuge e essa pessoa poder trabalhar 40 horas semanais. Então, isso daí é um grande benefício hoje. Porque, veja bem, se você for estudar, vamos dar alguns exemplos aqui, no Reino Unido, por exemplo, ou até mesmo na Irlanda, né, citando aí alguns destinos que os alunos geralmente optam, né? Você vai ter que comprar um curso e sua esposa ou seu marido vai ter que comprar um curso. E se você for com seu filho também vai ter que comprar um curso. Então, o investimento acaba saindo bem elevado, né? Já na Alemanha, não. Na Alemanha, só você compra o curso, né? Ou seja, você vai, vamos supor, como estudante. Vamos supor que eu sou um estudante. Então, eu vou, Uhum. vou estudar na Alemanha hoje. E aí, o que acontece? A minha esposa pode vir comigo e ela vai poder trabalhar 40 horas semanais em qualquer área e filhos até 18 anos de idade também pode vir, ou seja, existe a opção do visto de reunificação familiar, né, que o governo permite. Inclusive, quem é brasileiro também não precisa pegar esse visto no Brasil. Então, ambos, né, o casal e a família embarcam tudo junto. Não existe a necessidade de pegar o visto no Brasil. Então, isso daí é uma oportunidade incrível. Até se você for analisar, porque você consegue estudar no exterior, levar sua família e se você analisa de um ponto de vista sobre o retorno sobre aquele investimento, você acaba vendo que você está comprando um curso, não vários cursos, né? E com a possibilidade de um dos membros da família poder trabalhar 40 horas semanais, você tem ali a possibilidade de ter um rendimento, um retorno, né? Muito mais rápido no seu investimento. Então, hoje, assim, é uma ótima oportunidade para quem vai estudar na Alemanha, porque você pode trazer a família tem todos os direitos que você tem, então, assim, você vai ter ali uma segurança ali de vir todo mundo junto e o governo alemão, ele quer que você traga a sua família, né? Porque, Uhum. para quem não sabe, né, o que acontece hoje na Alemanha? Existe uma taxa, né, vamos dizer assim, negativa com relação
ao nascimento de crianças hoje na Alemanha, né? Então, o que acontece hoje? Hoje existem menos crianças nascendo do que anteriormente e não tem crianças suficientemente nascendo para repor a quantidade de adultos, né? Então, os alemães estão cada vez tendo menos filhos. Então, automaticamente, o governo alemão ele tem um interesse que você venha e traga a sua família, porque eles precisam de pessoas, especialmente crianças, para popular a nação, né? Então, Claro, claro. sim. Não, e aí como é que vai funcionar? E aí como é que funciona exatamente isso? Venho para cá com a minha família, vou fazer um MBA, por exemplo, lá de 18 meses, né, de inovação, não é? Não tem um de inovação, que, Tem. que por um acaso, né, a Alemanha está com um nível de inovação altíssimo, Sim. né? A gente tem várias empresas aí dando um show em inovação em muitas áreas, né? Não à toa a gente viu a BioNTech alemã aí produzindo junto com a Pfizer a Sim. vacina atual. Então, fora isso, tem várias empresas como as empresas de VTOL, né, que vão fazer futuramente, né, o transporte aéreo por drones autônomos, né? Então, tem duas empresas alemãs que estão aí dominando o setor, estão muito bem né, nesse mercado. Bem, fora isso, então eu venho para fazer um MBA focado em inovação por 18 meses. Como funciona após eu terminei os estudos e agora? Ou seja, como que funciona a questão, a própria permissão de trabalho nesse sentido? Então, isso que é bem interessante, que aí, ao término do curso, assim que o aluno se forma e assim que ele está com o certificado de conclusão de curso na mão, ou seja, o diploma, né? Ele vai na imigração e ele troca de visto. E aí o aluno pode pegar um novo visto de 18 meses de duração, que é um visto pós-estudos, né? Então, é um visto de trabalho pós-estudos. É um visto Uhum, específico para quem se forma na Alemanha, quem faz graduação, pós-graduação, ou doutorado, né? E aí, como que funciona isso? Você vai ter o direito de continuar morando na Alemanha por mais 18 meses, ao término do curso. Em cima disso, o aluno ainda tem a opção de poder trabalhar 40 horas semanais durante todo aquele período. Se o aluno também quiser ficar sem trabalhar, é óbvio, não é obrigado a trabalhar, né? Pode uhum. também, vamos supor assim, usar esse tempo para outras coisas e procurar emprego e tudo mais. Mas na maioria dos casos, o que acontece? O aluno está com visto de estudos, então ele está estudando conosco, ele já está trabalhando na empresa, né? Part-time, 20 horas por semana. Ao término do curso, ele pega o certificado, vai no governo, apresenta, pega o visto para poder trabalhar 40 horas, ou seja, tempo integral, Uhum. notifica o empregador e aí ele começa a trabalhar a tempo integral. Então, isso daí é um outro benefício incrível que a gente vê. De novo, pouquíssimos países hoje assim facilitam para que o aluno fique, né, para que o aluno construa uma carreira ao término do curso. Então, essa é a grande sacada, é a possibilidade de você poder estudar na Alemanha, construir uma carreira e ficar. Então, que aí a gente vai cobrir daqui a pouco um pouquinho mais sobre isso também, né? Lógico. Mas e só esse fato, você vai ter ali 18 meses, né, de segurança, vamos dizer ali, para você poder, até mesmo se você pensa em não ficar na Alemanha, aqueles 18 meses que você trabalhar a tempo integral, você já recupera o seu investimento, ou seja, você recupera o valor do seu curso que você Uhum. investiu, né? Imagina, 1 ano e meio de salário, definitivamente, é, com certeza vai cobrir o valor do seu curso. E uma coisa bastante interessante que eu achei justamente nessa opção é que, na verdade, você não precisa de nenhum sponsorship, né? Você não precisa que a empresa entre com o processo todinho, porque, Sim. de novo, e também para o cônjuge. Também não há essa necessidade. Não é Não há isso? essa Conta um necessidade. pouquinho também com relação ao cônjuge. O No cônjuge pós. sempre, o cônjuge sempre vai estar atrelado ao estudante, né? Uhum. Então, quando o estudante até mesmo mudar de visto, o cônjuge também ganha esse direito. Então, o cônjuge sempre vai mudando junto com o estudante, né? Obviamente que nós já vimos casos de alunos que eles são altamente qualificados. Então, quando eles chegam na Alemanha, o governo alemão, a imigração, né, já dá para ele o visto de estudo e o visto pós-estudos. Então, por exemplo, eu já vi casos de aluno que ele ia fazer uma pós-graduação de 1 ano e meio. E aí o governo deu para ele 3 anos. Ou seja, o governo já deu, a imigração já deu para ele 1 ano e meio de visto de estudante
e mais 1 ano e meio de visto pós-estudos, né? Por que que o governo tem esse interesse? Para poder manter o profissional ali no país, né? Então, Uhum. automaticamente, esse não era o caso desse aluno, né? Ele não era casado, mas se ele fosse casado, a esposa dele também teria esse mesmo direito, né? Esse mesmo benefício. Então, a família, né? Tanto a marido, a esposa, os filhos vão sempre acompanhando, né? O desenvolvimento do aluno. E tem mais, né? Ainda existe a possibilidade, que a gente já viu casos assim, que vem, por exemplo, vem o aluno e vem a esposa, né? Aí o aluno vai estudar conosco, a esposa está num visto de reunificação familiar. Aí, o que que acontece? Ou a esposa encontra trabalho na área dela, e aí ela pode migrar. Ela deixa de ser dependente, ela deixa de ter aquele visto, né? E de reunificação familiar, e ela passa a ter um visto de trabalho, ou um blue card, e assim por diante, né? Então, esse daí são um dos grandes benefícios hoje, coisa que você pode fazer, né? Então, você tem essa possibilidade, né? Ah, um pouquinho mais, né? Para a gente entrar um pouquinho mais no detalhe, né? Qual que é o próximo passo disso? Então, primeiro, vem como estudante, estuda. Terminou, visto pós-estudo, com direito a trabalho. Qual que é o próximo passo? Visto de trabalho. Aí que começa a ficar interessante, né? Porque o governo facilita muito para que um estudante na Alemanha obtenha um visto de trabalho, tá? Agora eu para quem já morou no exterior, o pessoal vai perceber que existe uma grande diferença e para mim, na minha opinião, o que eu vou falar agora, esse é o maior benefício hoje na Alemanha para você estudar na Alemanha. Esse é o principal benefício hoje. Então, como que funciona, né? Vamos lá. Se você fosse estudar no Reino Unido, na Irlanda, Estados Unidos, Canadá, qualquer outro país, tá? Então, vamos supor que eu sou um aluno e estou estudando em qualquer um desses países. Vou fazer uma Uhum. comparação aqui. A Alemanha de um lado, os outros países do outro. Nos outros países, se eu estou lá estudando e eu encontro um trabalho, né? Eu tenho que primeiro convencer a empresa a me dar um emprego e depois eu tenho que convencer a empresa a aplicar para o meu visto. Aí a Uhum. empresa vai aplicar, vai apresentar comprovação para o governo qual o motivo pelo qual a empresa deve me dar aquele trabalho, né? Isso é comum, tá, gente? No mundo inteiro funciona assim. Se o governo ficar feliz com essa comprovação, ou seja, o governo aprovou, o governo entende que esse cargo aqui realmente é necessário para o país. Perfeito. Aí o governo vai aprovar o seu visto. Na maioria dos casos, 5, 6 meses, né, é o tempo de duração para você pegar um visto desse. Hoje, na Irlanda, um visto desse sai em torno de uns 1.000 euros, né? E se for incluir o valor do visto mesmo, é 1.300. Na Austrália, eu já não sei como está hoje, mas eu já tive aluno no passado que me falou que sai por 10 mil um visto de trabalho, 10 mil dólares australianos, né? Então, Uhum. geralmente é bem caro, né? E é um processo demorado. Na maioria dos países, tá, pessoal? Agora, na Alemanha, olha que interessante. Você não precisa da empresa para aplicar para o visto, tá? Você pode aplicar Uhum. diretamente, é sozinho. E o governo não exige que a empresa faça uma comprovação para você obter aquele visto. Agora, Sim. vale lembrar, isso é para quem está estudando na Alemanha. Então, se você já está estudando na Alemanha, isso é válido. Se você não estiver estudando na Alemanha, se está estudando em outro país, ou você ainda está no Brasil e você quer encontrar um trabalho na Alemanha, aí esquece, existe um outro processo, Sim. né? Tem que aplicar para visto, a empresa vai dar entrada e tudo mais, né? Mas Uhum. se você. É o que Uhum, vocês, na Irlanda, vocês chamam de critical skills, né? Ou seja, é correto. por aqui parecido. Sim, então, ou Isso. seja, para quem já está estudando e vai se formar na Alemanha, você não tem nenhuma barreira de Não, entrada em mercado alemão para isso. Muito pelo contrário, você tem um incentivo, né? Porque correto. depois de quanto tempo a pessoa pode pegar o permanente resident, nesse caso? Depois de 2 anos, né? Então acaba de novo, facilita, né? É menor o tempo, também é outro benefício, né? Que aí é o próximo visto, né? O próximo passo. Então, depois de 2 anos com esse visto de trabalho, você consegue pegar a residência permanente, né? Que te permite morar na Alemanha e ficar por tempo indeterminado. Algo interessante sobre tudo isso, gente, é que nem eu falei, na maioria dos países hoje,
além de você ter que convencer a empresa, você tem que convencer a empresa não só te dar um emprego, mas te dar um visto, né? E a empresa tem que aplicar. Não é um processo fácil, né? Então, assim, e esse que é a grande sacada hoje da Alemanha, é a possibilidade de você poder vir para a Alemanha, estudar na Alemanha, e ao se formar, você ter essa possibilidade de converter o seu visto, ou seja, deixar de ser estudante para virar um profissional, certo? E o mais interessante disso, que nem eu falei lá atrás, você se formou, você vai ter 1 ano e meio aí para poder trabalhar na sua área, né? Então, já começa aí 1 ano e meio depois que você se formou para você arrumar emprego na sua área, para você trabalhar na sua área. Terminou, arrumou um trabalho na área, conseguiu. Continua trabalhando no seu emprego, tudo mais, pega o contrato de trabalho, vai na imigração, apresenta aquele contrato e o governo muda o seu visto. A gente já viu aluno, tá? Olha que incrível isso, viu? A gente já viu aluno ir na imigração, apresentar o contrato de trabalho e sair de lá já aprovado com visto de trabalho no mesmo dia. É assim, isso é inédito, porque que nem eu falei no começo da live, né? A gente trabalha com diversos países, né? Eu já trabalhei com diversos países, então assim a gente sabe, né? Até mesmo quem já foi estudar no exterior sabe que assim, meu, não existe isso de pegar um visto de trabalho em um dia. Na maioria Com das vezes é certeza. meses, né? Para você pegar um visto de trabalho. Então, Uhum. assim, e de novo, gente, é um benefício porque o governo alemão precisa de profissionais, precisa de mão de obra qualificada e eles estão dispostos a colocar todas as cartas na mesa para facilitar para que a pessoa que esteja estudando na Alemanha continue morando na Alemanha. Então, Esse que é um ponto bastante importante, né, Erika? A gente sim, não para de falar aqui, eu acho que talvez 70% aqui do conteúdo é isso, é mostrar, né, que a Alemanha precisa e por que ela precisa. Né? A gente sabe que tem mais gente se aposentando do que gente sendo, ou seja, saindo fresquinho para iniciar no mercado de trabalho. sim, Então, é por isso, né, que existem esses programas no final do dia, não é isso? corretíssimo. E principalmente uma coisa, então é por isso também que não tem, assim, é lógico que 95% ainda das vagas na Alemanha são em alemão, naturalmente, é o país, né? Agora, é a língua do país, é o idioma local. Mas a gente também fala muito, é possível você conseguir, sim, uma vaga de trabalho apenas em inglês, como foi o meu caso. Ou seja, eu não tenho cidadania europeia e também não falava alemão, né? Quando eu saí do Brasil, quase 3 anos atrás, então é possível? Sim, é possível. Né? Até hoje eu não tenho condição de disputar uma vaga se eu for fazer uma entrevista em alemão. Mas agora, o que acontece é o seguinte: o que eu costumo dizer muitas vezes por- é, é mais uma oportunidade para você desenvolver um outro idioma, porque o inglês eu já falava antes, então, ou seja, né? Ou seja, em vez de a gente procurar, porque as pessoas geralmente procuram o mais confortável. Você já está saindo do seu país, dá para você entender, né? Você já está deixando o seu Claro. país, os seus amigos, a sua família. Então, pelo menos eu quero buscar um cantinho um pouco mais seguro, que é a língua que eu já falo, né? Que não é a minha língua materna, então já não é uma língua que eu mal falo. Então, é questão do inglês. Mas quando você vai se aventurar no alemão, então você tira aquela sua zona de conforto, né? Sinceramente, eu acho que é por isso que a gente veio. Que para mim, um objetivo grande era realmente tirar você da zona de conforto para você se desenvolver, né? E enfrentar aí os desafios. Mas, mesmo assim, aí vem a pergunta, né? A gente costuma falar muito aqui de que não tem, que tem muita vaga em inglês, eu costumo mostrar, inclusive. Eu queria que você desse aí um pouquinho do seu parecer sobre esse assunto, principalmente no que tange Berlim, né, onde estão aí os seus estudantes. Sim, sim. Vamos lá, então. Vamos aos fatos, né? Eu acho que mais importante do que o meu parecer, eu acho que é importante sempre pontuar os fatos, né? Então, vamos voltar um pouco naquilo lá que você comentou. Mercado de trabalho, pessoal saindo. Ó, hoje, os números mostram, né? É claro que isso daí são dados do ano passado, né? Em torno de 24 milhões de pessoas, né? Ou seja, com base no censo feito na Alemanha, né? 24 pessoas, ou seja, alemães e não alemães, tá? Uhum. População toda da Alemanha. 24 milhões de residentes na Alemanha estão se aposentando ou para se aposentar nos próximos 5 anos, ou já se aposentaram. Então, eles estão saindo do mercado de trabalho, né?
24 milhões, tá? Aí, sim. vamos lá, quem que está entrando no mercado de trabalho? É aquele pessoal que tem ali de 18, vamos dizer ali 23 anos de idade, né? Acabou de terminar o ensino médio, está começando uma faculdade. Então, eles estão agora ingressando no mercado de trabalho. Esse número da população representa 6 milhões, tá? Uhum. 6 milhões aqui nesse lado, 24 no outro, né? Ou seja, praticamente, eu estou arredondando os números, tá, gente? O número Uhum. verdadeiro é 23,9 e alguma coisa. Então, assim, o que que acontece? Em média, mais ou menos, existem 4 vezes mais, tá, pessoas saindo do mercado de trabalho do que entrando, né? E todo ano a gente vê isso acontecendo. Então, ou seja, estatisticamente falando, né, fazendo uma, vamos dizer, aquela conta de padaria, vamos dizer assim, né? Você tem 4 vagas que as pessoas vão sair, ou seja, vão ficar abertas, e você só tem um profissional, né? Então, hoje as empresas sofrem muito para contratar alguém, tá? Hoje na Alemanha você coloca uma vaga de trabalho e vamos fazer uma comparação, né? Você posta uma vaga, vocês mesmos podem fazer a pesquisa disso. Você entra no LinkedIn, você consegue ver lá no LinkedIn quantas pessoas se aplicaram para a vaga, né? Você vê uma vaga no Brasil hoje, uma vaga é postada, dentro de horas já tem 100, 200 aplicantes, dentro de uma semana, se bobear, tem 1.000 pessoas já que aplicaram para aquela vaga, né? Na Alemanha, a vaga fica aberta por semanas, se não for meses, né? E tem lá 5, 6, 10. Se tiver 15 aplicantes, é muito, né? Então, o que que acontece? As empresas hoje, elas têm uma dificuldade enorme para contratar profissionais, né? Então, Uhum. existem muitas vagas, muitas oportunidades na Alemanha e não existem profissionais, né? E aí é onde a gente vai. O segundo ponto agora. As empresas, especialmente as empresas grandes, elas identificaram que elas podem criar um ambiente de trabalho dentro do escritório onde todo mundo fala inglês, né? Então, a maioria das empresas, pelo menos as grandes, né? Eles criaram ambientes de trabalho dentro do escritório onde todo mundo fala inglês, ou certos departamentos, né, onde todo mundo fala inglês. Então, você consegue, que nem é o seu caso, encontrar emprego na área, né? E eu acho que é isso que muitas vezes o pessoal olha e fala: puxa, será que eu vou para a Alemanha, mas eu consigo? Gente, consegue, porque existem oportunidades. Obviamente, né? Que nem o César falou, tipo, não vai ter um monte de vaga, né? Ali só em inglês. Algumas vagas vão exigir que você fale alemão, ainda mais vagas que você lida com o consumidor final, né? E o consumidor sendo alemão. Mas, por outro lado, hoje, a Alemanha é a quarta maior economia do mundo e a maior economia da Europa, né? A Uhum. Alemanha exporta muito, né, para os seus países vizinhos. Então, automaticamente, né? De novo, entra aquela questão de, eu falo português. Você consegue vagas onde a Alemanha faz até negócios com o Brasil, negócios com Portugal, né? Então, você também consegue, essa possibilidade existe. Então, e para resumir, né? Tipo assim, num geral, vamos dizer assim, geralmente quando o pessoal vai estudar no exterior, e o pessoal escolhe um destino, vamos dizer, que nem você falou, mais confortável, né? Para você ficar na zona de conforto. Vou estudar no Canadá, ou vou pro Estados Unidos, porque eu tenho um primo lá, né? Hoje em dia, Uhum. no Brasil, quase todo mundo conhece alguém que já estudou no Canadá, ou nos Estados Unidos, ou na Irlanda, né? Tipo, ou na Austrália, né? Então, assim, o que que acontece? Vou para lá porque eu conheço alguém e tudo mais. Nós vimos que muitos dos alunos que vão para esses lugares, quando eles chegam lá, eles percebem que tem muito brasileiro naquele local, porque são os principais destinos. Então, hoje, se você for no centro dessas principais cidades, você encontra brasileiro com grande facilidade, né? E aí é onde que entra o problema, porque aí você está concorrendo, né? Você não tem uma skill ali para trazer para a mesa, né? Porque está todo mundo ali fala português, então a concorrência é muito grande. Na Alemanha, por outro lado, né, a concorrência acaba sendo menor também nesse sentido. Então, existe até a possibilidade de você encontrar vagas onde você vai usar o seu idioma, né? Então, isso Sim. é outro benefício aí, O né? que eu queria adicionar aqui no que você está falando, na realidade, que a gente costuma falar muito, assim, o que você trouxe à tona em relação com o país dos maiores exportadores do mundo, né?
e também tem um mercado extremamente internacional. Justamente por isso, também fora toda a necessidade, que você colocou os números aí na mesa, Sim. fora tudo isso, tem a questão de ser um business totalmente internacional, né? Ou seja, não, e inclusive empresas abrindo novos negócios na Alemanha. Né? Sim. Então, para unir um ponto no outro, inclusive recentemente eu fiz um vídeo que 5 vantagens de se aplicar agora. Enquanto está todo mundo pensando que no momento de crise existe vantagem de se aplicar agora, Definitivamente. até porque a gente tem que lembrar também que você citou a questão do Brasil, é o que a nossa maior missão aqui é mostrar que sim, que a Alemanha é possível cara, a gente já recebeu tanto feedback que pessoas falando que eu nunca tinha imaginado que eu ia pensar na Alemanha, agora a Alemanha já está no meu radar. Essa é a nossa audiência, né? A nossa audiência é isso. E, e eu ia dizer, por exemplo, nesse próprio vídeo eu dou o exemplo da Tesla, né? A Tesla está abrindo pertinho de Berlim, né? Sim. Já vai abrir agora no meio do ano a sua Gigafactory. A Gigafactory em Berlim, que até o final do ano, pelo menos no plano inicial, de terminar com 12 mil profissionais nessa fábrica. E não tem como colocar 12 mil profissionais alemães lá dentro, já é sabido. Apesar do acordo ter sido feito, né, com a própria Tesla, de tentar alocar o maior número de profissionais possíveis. E nesse vídeo, Eric, eu entro lá no portal da Tesla e começo a rodar para baixo e não para, não para, não para, não para, não para, de todas as áreas, né? Então as Sim. pessoas às vezes acham que é só TI ou engenharia, as áreas mais técnicas, ou a questão da saúde que está muito em voga no momento. Mas não tem vaga. Logística, imagina a logística na Alemanha é muito grande, área financeira em Sim. Frankfurt. Então, assim, realmente são muitas opções. Agora, Berlim, o que Berlim traz? Berlim é um centro, a maior, naturalmente, maior cidade da Alemanha e uma área de startup, inovação. O Sim. que mais que acontece em Berlim aí que você poderia ressaltar? Berlim hoje, para os alunos, né, é um destino fenomenal, né? Porque o que acontece é o seguinte, acreditem ou não, mas assim, os alunos alemães, quando eles se formam, né, é muito comum ele concluir ali o ensino superior e abrir uma startup. Então, o alemão ele tem muito essa pegada de empreendedorismo, né? Essa ideia de negócios, especialmente os jovens alemães. Então, é muito comum. O que acontece? Às vezes a gente tem um pouco essa cultura de, eu vou me formar na faculdade e vou arrumar um emprego para eu me sentir seguro, né? Mas na Alemanha é muito comum os jovens se formarem e abrirem o próprio negócio, né? Causando até um outro problema, porque gerando maior falta de mão de obras, né? Aquele jovem que estaria trabalhando dentro de uma empresa, agora ele vai ter um negócio próprio, né? Mas o que é interessante sobre isso? Primeiro, quando você vai estudar na Alemanha, você tem essa possibilidade. Se você tem uma ideia de ter o seu negócio próprio, ou se você tem uma ideia de negócios, ou não, ou às vezes não é uma ideia inovadora, é só um business que já existe. Existe a possibilidade de você conseguir funding para isso, para você conseguir investimento, né? Onde você vai poder aí ter um investidor investir na sua ideia e você vai poder morar na Alemanha, né? Mas para quem, claro, não quer seguir esse caminho, também tem o caminho ali de encontrar trabalho, né? Então, existem diversas oportunidades de emprego, que nem você falou agora, na Tesla e assim por diante. Algo que é interessante de Berlim é que, como tem um monte de startup e é um pessoal jovem que está se formando agora na faculdade, né, e abrindo o seu próprio negócio, existem muitas vagas dentro dessas startups, né? Então, a gente vê que o jovem alemão, na maioria das vezes, eles falam muito bem inglês. E não só jovem alemão, eu acho que a maioria dos jovens hoje, né, devido à conectividade, né, à globalização, né, hoje um jovem de 18 anos está super antenado no inglês, né? Então, assim, então na Alemanha, isso daí, assim, grande parte dos jovens hoje falam inglês. Quando eles montam a startup, você consegue encontrar um emprego. A gente vê isso dos nossos próprios alunos. Encontrar emprego na sua área, dentro de uma startup. Às vezes é uma startup pequena, tipo 5, 6, 10 pessoas, né?
mas você vai estar ali recebendo um salário, né, nível de mercado, obviamente, né, um salário de uma startup não é que nem um salário de uma multinacional, né? Não é que nem você trabalhar numa Mercedes, numa BMW, né? Mas, assim, obviamente que você vai estar recebendo um salário muito melhor do que se você, por exemplo, estivesse estudando, vamos dar um exemplo aqui, em Londres, né? Onde, na maioria das vezes, a gente vê que o aluno vai estudar em Londres e acaba trabalhando, vamos supor, num restaurante, por exemplo, né? Num pub, num hotel. Então, você vai trabalhar na sua área, trabalhar usando inglês. A gente vê que muitas empresas, pelo menos isso, conversando com os nossos alunos falaram isso para a gente, que muitas empresas, eles dão aquela colher de chá para o aluno. Fala assim, ó, você não fala alemão ainda? Então, o que você precisar de alemão, você conversa aqui que a gente vai te ajudando. Então, e depois você vai aprendendo, né? Porque, pensa bem, 1 ano e meio de pós-graduação, 2 anos de pós-graduação na Alemanha, no final do seu curso, você já está ali bem seguro no nível intermediário, pelo menos, falando, se comunicando. Então, isso que é interessante, gente. E para quem fala inglês, acredite ou não, mas o idioma inglês e o idioma alemão, eles vêm na mesma raiz, eles têm a mesma raiz. Então, muitas palavras em inglês são parecidas com o alemão. Então, é, outro fator aí. Se você já fala inglês, acaba ficando mais fácil, né, para você aprender alemão. Então, oportunidade não falta, né? Isso, com certeza. E agora, como é que é esse processo, Eric? Então, agora mais voltado aqui à questão da escola ainda, que a quem estiver interessado em seguir, como é que funciona o processo de aplicação, como é que funciona, se você pode trazer para a gente aí valores, eu sei que tem diferença de pós-graduação, de graduação, de mestrado também, mas eu queria que você desse algum exemplo aí, no sentido de que para pessoas ver que é alguma coisa mais palpável, né? E como é que faz esse funding? A gente sabe também que existe um valor que você precisa declarar, ou talvez alguém que seja seu sponsor para poder que viabilize, né, a sua inscrição na escola. Sim, sim. Como é que... Então vamos lá. Primeiramente, o primeiro passo do processo. A gente precisa da sua documentação acadêmica, né? Isso daí é essencial. Então você vai precisar aí de certificado de conclusão do seu curso, né? E do seu histórico. Se você estiver fazendo um curso de bacharelado, precisa do certificado de conclusão de curso, do histórico, do seu ensino médio. Se for uma pós, a gente também vai precisar para o seu curso de bacharelado aí no Brasil ou em outro país que você tenha feito. Diploma também, né? Em algumas escolas eles dão certificado de conclusão, outras vai ser um diplominha que eles vão te dar. Para a faculdade, vai ser sempre o diploma, né? Você vai ter que traduzir isso daí com um tradutor juramentado para inglês, né? E aí você vai enviar cópias, né? Não precisa enviar o original, vai ter que apresentar o original no começo das aulas, mas por agora é só enviar tudo por e-mail, tudo escaneado, né? E além disso, entrar em contato conosco para poder escolher o curso, preencher uma application form, e aí você vai precisar de currículo, carta motivacional, mas tudo isso a gente vai explicar direitinho, né? Conforme se for falando conosco, a gente vai dando todos os detalhes dos documentos que você precisa apresentar. Apresentou isso, a gente vai verificar com o governo se você pode estudar na Alemanha. Esse é o primeiro passo. Por quê? Porque alguns cursos no Brasil, eles acabam não sendo reconhecidos na Alemanha, né? Tem isso. Eu já tive, infelizmente, já tive alunos que fizeram faculdade no Brasil e na Alemanha ele teve que fazer outra. Simplesmente porque a faculdade dele no Brasil não era reconhecida na Alemanha. Acontece isso. E não, geralmente não é, na verdade, assim, geralmente não é nem a faculdade. Às vezes é o curso. Então, às vezes, aquela faculdade tem cursos que são reconhecidos e cursos que não são, né? Então, também varia muito. Não existe uma via de regra. Existe, inclusive, já vi alunos com curso de tecnólogo ser aprovado para fazer uma pós-graduação. O governo na Alemanha reconheceu o curso dele. E já vi alunos serem rejeitados. Então, acontece muito disso. Conseguiu todos os documentos. Aí, o que você fez? Aplicou para a escola aprovou, porque a gente só aprova com base no governo, né? Então, se o governo aprovar, a gente pode aprovar. A gente emite a carta de aceitação, que é a Acceptance Letter, né? Pegou a Acceptance Letter na mão? Aí agora a gente vai falar de visto, né? O aluno pode embarcar para a Alemanha. Quem for brasileiro não precisa de visto. Então,
Você pega a carta, compra passagem, existem mais algumas outras exigências, né, que você vai ter que seguir, tipo seguro viagem, que você tem que comprar no Brasil, com cobertura de pelo menos os primeiros 90 dias no país, na Alemanha, tá? Uhum. E depois que você chega na Alemanha, aí começa, quando começa as aulas, aí começa a valer o seu seguro estudantil, o seu seguro de estudante, é um seguro saúde, é tipo um plano de saúde, né? Depois a gente fala mais sobre isso, mas Sim, sim. é tipo um plano de saúde, você também vai ter que pegar isso. Acho que o mais importante aqui de tudo isso é a comprovação financeira, tá? Então você tem que apresentar uma comprovação financeira como estudante de para que você mostre para o governo que você tem capacidade financeira de se manter na Alemanha, tá? Que se por algum motivo você não encontra emprego, ou você fique doente, ou aconteça alguma emergência e você precisa voltar para o seu país de origem, que você não vai depender do governo, que você tem ali uma situação financeira para se manter. Quais são as opções para você fazer isso? Então tá. Opção número um, para quem é do Brasil, tá? Você pode apresentar extrato bancário dos seus pais, então do seu pai, da sua mãe, comprovando ali, durante o período de 6 meses, o valor de 853 euros por mês. Agora esse valor aumentou para 861, mas ainda está variável. Alguns oficiais de imigração pedem 861, outros pedem 853, é uma diferença muito pequena, né? Uma renda recorrente nesse valor dos últimos 6 meses, é isso? Nos últimos 6 meses. Então tem que ser Uhum. 6 meses de comprovação. Esse valor, 853 euros, obviamente a conta da sua mãe e do seu pai vai ser em reais, né? Então é esse Uhum. valor convertido para reais no câmbio do dia. E aí o que acontece? São 853 euros entrando na conta todo mês. Não pode Uhum. sair, né? Ou Uhum. seja, pode entrar mais e sair a diferença, mas tem que ficar pelo menos 853, porque no final de 6 meses aí você vai fazer uma continha, né? Vai fazer lá 853 vezes 6 meses, que vai dar 5.118 euros, né? Essa é a comprovação financeira, né? Através de extrato bancário do seu pai e da sua mãe. Tá? E se você não Uhum. quiser apresentar extrato bancário do seu pai e da sua mãe, pode de outra pessoa? Não pode. Você pode do pai e da mãe, ou, assim, se você conseguir provar que seus avós, seus tios Ou foram da sua própria. Ou responsáveis, né? da sua própria. Então, Né? Para quem já, ou não, para quem já tem não, renda no Brasil, não? infelizmente não pode. Porque o que acontece é o seguinte, a sua mãe e seu pai pode apresentar essa renda porque eles não estão vindo estudar na Alemanha. Então, como eles vão ficar no Brasil, empregados, eles ainda conseguem te manter durante o futuro, né? Os próximos, vamos dizer assim, o próximo ano, né? Então, tudo bem. Mas como você está saindo do seu emprego para vir para a Alemanha para estudar, o governo não entende que você tem uma fonte de renda ali frequente, estável, vamos dizer assim, né? Então, não pode ser extrato bancário próprio, né? Então, como que funciona se for você mesmo, né? Aí você quer Ah, apresentar é os isso. fundos próprios, né? Aí, esse daí é o velho caminho que todo mundo conhece, né? Acho que a maior parte das pessoas que hoje vão estudar na Alemanha já tem ciência disso, que você apresenta aí comprovação financeira para 12 meses. Então, aí, 853 euros vezes Vezes 12. 12. Isso, que vai dar 10.236, né? E aí, então, como que funciona? Posso só apresentar a minha conta? Não pode. Por quê? Porque o governo já sabe que tem gente que gosta de botar o dinheiro na conta, tira, empresta para o amigo, aí tira, empresta para outro amigo, né? Então, você tem que abrir uma conta em um Bloqueada, não banco é ou isso? instituição financeira, e isso, a conta é bloqueada. Só que não é qualquer banco e não é qualquer conta. Tem que ser um banco Ah, que ele está na lista de bancos ou instituições financeiras oficiais da imigração. Ou seja, a imigração, o departamento de imigração do governo alemão, tem uma lista lá de instituições financeiras que você pode trabalhar, né? São bancos específicos, vamos dizer assim. Você abre a conta em uma dessas instituições, transfere o valor para a Alemanha antes de sair do Brasil, né? Informa eles que é uma conta bloqueada, eles vão bloquear o valor e depois que você pegar o seu visto na Alemanha, é que eles vão te devolver essa quantia. Então, todo mês eles vão te devolver 853 durante o período de um ano, né? Então, sim. só acontece no primeiro ano, depois dali em diante não precisa fazer mais isso. Então, tem essas duas opções: extrato bancário
5.000 euros, conta bancária própria, né? Desculpa, extrato bancário do pai e da mãe, 5.000 euros, conta bancária própria, 10.000 euros. Então, essas são as diferenças aí, né? Mas essa conta bancária sua própria tem que ser nesse modelo, nesse padrão e é específico para isso, né? Ou seja, Correto. é uma conta bloqueada nesse valor. Ainda que você tenha outra conta, você reserve o seu dinheiro na tua conta do seu dia a dia, mas tem que ter uma conta separada para isso. Correto, Isso correto. aí. Inclusive, não é que nem uma conta num banco, sabe? Conta poupança, vamos dizer assim, ou uma conta corrente que você simplesmente tem um cartãozinho e você usa e passa e paga. Imagina como se fosse um depósito, né? Que essa instituição financeira vai fazer na sua conta. Você pode ter uma conta na mesma instituição que bloqueia. Só que são duas contas separadas, né? Quando eles Uhum. desbloqueiam, eles mandam dinheiro para a sua outra conta, que aí é uma conta corrente que você pode utilizar para fazer compra em supermercado e tudo mais, né? Sim, mas esse processo é totalmente dominado, corriqueiro, não é nada de outro mundo, né? Às vezes parece que é Sim. conta bloqueada, parece que é alguma coisa tão complicada, mas não é. E assim, É, o que eu ia falar? O pessoal às vezes fica com uhum, medo, né? Porque é algo novo, né? Assim, do sentido de, por exemplo, assim, quando você pensa em estudar no exterior, você não pensa nisso, né? Você fala, minha conta bloqueada, eu nunca ouvi falar disso, né? Mas, assim, dois pontos a se considerar. Eu acho que o primeiro ponto, né, é que, assim, esse dinheiro ainda é seu, tá? Esse dinheiro não tá com o governo. Se você, no primeiro mês que você chegar na Alemanha, você falar assim, eu não vou mais estudar na Alemanha, eu mudei de ideia e vou embora. Você notifica a instituição, notifica o governo, cancela o seu visto. Aí, com o carimbo de cancelamento, você manda lá o documento do governo, né? Informando que você cancelou seu visto para a instituição financeira. Eles vão desbloquear a conta e vão te devolver toda a quantia, né? Então, assim, o dinheiro uhum, ainda é seu, né? Você não perde esse dinheiro, né? A única diferença é, ou você pode receber ele tudo de uma vez e ir embora da Alemanha, ou ficar na Alemanha e receber todo mês, né? Essa é a única diferença, né? Só que eu acho que o ponto mais importante aqui para se considerar, gente, é que assim, é que com tudo que a Alemanha hoje põe na mesa, a Alemanha ela quer ter uma segurança. Esse é o principal ponto. Ela quer ter uma segurança de que você consegue se manter, pelo menos no primeiro ano, no país, né? E assim, hoje em dia, a Alemanha busca... Quem que a Alemanha quer que venha para a Alemanha? Profissionais, né? O pessoal que tem experiência de mercado, que já tem experiência na área, profissionais de mercado de todas as áreas, não é só de TI ou de engenharia, de áreas específicas, são todas as áreas. Então, assim, vamos dizer assim, isso é meio que um filtro, né? É uma maneira do próprio governo alemão descobrir isso, porque no final do dia o seu currículo, né? Você coloca o que você quiser lá, né? Não tem como ele ler o seu currículo e falar, essa pessoa aqui é um profissional do mercado aqui de financeiro, né? Não dá, né? é Então, como, é como se fosse uma contrapartida. Ele vai te oferecer segurança, né? é, Tanto no mercado de trabalho quanto segurança de tudo, de qualidade de vida e segurança física também, mas eu também quero uma contrapartida do seu lado. E, na verdade, esse correto. dinheiro é o que você vai usar. Na realidade, é o dinheiro que você vai se manter e você vai usar no dia a dia de qualquer jeito, É, né? Como você falou. E para a gente dar mais ainda, esse é por pessoa, né? Que tem só uma notificação, isso é por pessoa, até porque se vier mais pessoas, você tem que comprovar uma renda maior. E, correto. e para mim, para a gente ter uma ideia ainda de valores e de custo de vida também na relação a Berlim, né? Uhum. Queria que você falasse, porque a gente também fala muito aqui que o custo de vida na Alemanha é muito bom, né? Principalmente se comparado aos países aqui europeus. E aí você sabe muito bem que você mora na Irlanda, né? E é fácil você comparar e você está sempre aqui. Então, eu queria que você falasse também sobre isso de Berlim e também para dar um pouco mais de exemplo aí de valores, que aí parte do investimento de fato, né? Porque Sim. de fato a gente tem que falar que é um investimento. Você vai aportar um dinheiro, sim, para fazer um curso, mas por outro lado você vai ter uma formação e uma chance de se desenvolver já no mercado de trabalho da própria Alemanha. Então, eu queria que você falasse esses dois pontos aí. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de custo de vida, né? Vamos pegar aqui como base de comparação hoje, vamos falar assim, um apartamento no centro de Berlim hoje, né? De um quarto,
uma cozinha, uma sala, uma varanda, uma garagem, uma vaga de garagem para um carro, né? Hoje você vai estar aí pagando em torno aí, vamos dizer, de uns 800 euros num apartamento desses, tá? No centro de Berlim, um apartamento, tá, gente? E eu friso essa palavra, apartamento, porque se tiver alguém assistindo a gente aqui de outros países, né? O pessoal que mora, por exemplo, eu sei que o pessoal que mora no Reino Unido, o pessoal que mora na Irlanda, geralmente é muito comum nesses países os estudantes não terem um apartamento para si só. Geralmente eles dividem a casa, né, com 10 pessoas. É muito comum isso. Uhum. Então, por exemplo, a gente já viu casos onde alunos. Aqui também. Às vezes Aqui acontece, né? também, gente chama de VG. Não, aqui também tem o VG, que é o mais, bem, mas do fato quem vem imigrando, principalmente com família, não vai morar em VG, Não, que a não gente vai. chama aqui. Então, assim, o que que acontece, né? Hoje, tá, gente? Se você pegar um apartamento no centro de Berlim, e aí a gente comparar ele com. Vamos pegar algumas cidades aqui na Europa, tá? Esse mesmo apartamento, que custa 800 euros por mês, no centro de Berlim, no centro de Londres, umas 2.500 libras. Tranquilamente. Se você achar. No centro de Dublin, 1.500 euros aí, tá? Uhum. Centro de Lisboa, você vai achar aí por uns 700, 750. Ou seja, Lisboa é um pouquinho mais barato que a Alemanha, só que aí agora faz uma pausa. Vamos falar de salário, né? O salário na Alemanha, o salário médio da população, 4.000 euros por Uhum. mês. Né? Essa é a média, tá, gente? Não é você vai pousar na Alemanha e já vai sair ganhando 4.000. É a média, pegando o salário desde o salário mais alto do CEO e dividindo entre até o salário mais baixo de quem está empregado legalmente, tá? Então essa é a Uhum. média hoje da população, 4.000 euros. A média em Portugal hoje está saindo em torno de 1.000, 1.200 euros, tá bom? Então você faz essa comparação. Olha a diferença de salário, né? E olha o custo de vida. Então, ou seja, você está ganhando um salário que é um dos Uhum. maiores salários hoje da União Europeia, tá? O salário médio hoje no Reino Unido está saindo em torno de uns 2.500, tá? O salário médio hoje na Irlanda está saindo em torno de 3.300, tá? Então, ou seja, o salário médio hoje na Alemanha é um dos mais altos hoje dentro da União Europeia. E em Berlim, né? É muito importante frisar isso. Berlim, o custo de vida é bem mais baixo, né? Em Berlim, você vai ter um custo de vida bem mais baixo do que muitas das cidades hoje na Europa, tá? Então, automaticamente, né, a gente não precisa nem fazer conta, né, para chegar na conclusão que você vai estar ganhando salário elevado, custo de vida baixo, Uhum. ganhando em euros, né? E aí você consegue economizar, consegue juntar muito mais dinheiro para você pensar no seu futuro, para você poder comprar uma casa, seja na Europa ou no Brasil, poder viajar, poder aproveitar. Então existe essa estabilidade, né? Existe essa possibilidade de você poder realmente criar raízes na Alemanha, né? Por causa dessa segurança, né? E conta um pouquinho, então, aí um curso de pós-graduação na BSBI, em termos de valores também, para a gente ter uma noção de investimento necessário Então tá. para. Por Mais ou favor. menos assim, o que que a gente fala, né? E depende muito do aluno se ele consegue ganhar uma bolsa de estudos ou não, né? Hoje um curso aí na BSBI pode variar desde uns 7, 8 mil euros por ano, né? Até uns 12 mil por ano, né? Vai depender muito se você consegue ganhar uma bolsa de estudos ou não, mas em muitas das vezes a gente consegue oferecer um sistema de parcelamento, onde o aluno pode pagar enquanto ele estuda. De Uhum. novo, diferentemente de Isso que eu muitas ia falar. escolas ao redor do mundo todo, né? Você tem que pagar tudo Você dá adiantado, um né? payment, exatamente. Tem que pagar tudo. Ah, vou estudar no Reino Unido. 11 mil libras o curso? 11 mil libras antes de você sair do Brasil. Você já pagou ali 11 mil libras para poder estudar lá. E a Aqui no diferença da Brasil, a Alemanha? gente está acostumado, né, a fazer isso, né? E A pagar aqui por é mês, mais. né? Exatamente. É, E aqui fica mais difícil. e aí, o que, que acontece? No nosso caso, a gente ajuda, então o aluno geralmente vai depender da bolsa de estudos que ele ganhar, é claro, mas na maioria dos casos o aluno vai pagar um depósito de 2.000 euros e a diferença vai ser pago em parcelas mensais. Geralmente acaba saindo aí 10 meses, né? Então você vai pagar o seu curso, seu primeiro ano de estudo, em 10 meses, enquanto você estuda. Na Alemanha, no nosso caso mais especificamente, você paga por ano, né?
Então, você fecha o contrato com a escola para aquele primeiro ano, um pouco similar ao Brasil, né? Você está matriculado aqui para aquele ano, então você vai pagar parcelado naquele ano. Aí, quando entra o próximo ano, faz a mesma coisa. Novo contrato, novo parcelamento, né? E assim por diante. Nossa, excelente, né? Porque te É, dá, em termos de planejamento financeiro, né? Já que é um investimento, sim. principalmente se você já vier com um cônjuge ganhando uma permissão de trabalho full-time, Sim. praticamente você consegue bancar facilmente, né? Então, Vantagem, né? Com certeza. certamente, é uma grande oportunidade, né, de imigração nesse sentido, para você vir para a Alemanha, né, um país que faz fronteira com outros 9, né, bem localizado, bem no centro da Europa, que tem um custo de vida bem atrativo, como a gente já falou, e que eu vejo uma grande chance, Eric, acho que é a minha missão aqui, a nossa missão, a sua também, né, de abrir os olhos do brasileiro para a Alemanha, porque, cara, a gente fala isso, a gente foi muito bem recebido aqui, a gente é muito bem recebido aqui. Eu acho também que a nossa cultura, a cultura brasileira, a gente se adapta muito facilmente, muito mais fácil, por exemplo, com um asiático, né? Por motivos óbvios de cultura, né? De comida, de religião, de tudo. Com certeza. Com Então, certeza. eu costumo dizer que isso é uma vantagem competitiva para a gente, né? Porque Sim. tudo aquilo que a gente está falando aqui da Alemanha, ela também abre os olhos, né, dos asiáticos, por exemplo, que são muitos, né, e estão Ah, loucos é. para vir, e Ah, é, a com gente tem certeza. que usar isso a favor. Nós somos aqui uma voz nesse sentido, de falando que sim, para o brasileiro vir, que ele vai se adaptar muito fácil, ele vai ser muito bem recebido, e que também, sim, ele é muito bom no que ele faz, né? E tem um excelente potencial de desenvolver e de crescer carreira aqui na Alemanha, porque muitas vezes a gente coloca a Alemanha como aquela referência mundial, né, de profissionalismo que a gente não pode alcançar. Não, a gente pode sim, tem tudo para Sim. isso, muito pelo contrário, tem tudo para isso. Então a gente está junto nessa missão, né, que é, de fato, aumentar o número de brasileiros aqui na Alemanha, porque primeiro que a Alemanha precisa, né? Ela que tem que nos agradecer de fazer esse trabalho. E a nós também, que nem a gente falou da questão da contrapartida, né, nos posicionarmos e a gente tomar essa decisão, né, que nem sempre é fácil, mas eu indico muito, não à toa, por isso que a gente está aqui trabalhando no nosso canal e desenvolvendo, e é muito bom ouvir das pessoas, é muito bom ouvir das pessoas. Nossa, eu nunca tinha pensado na Alemanha, agora a Alemanha está no meu radar, o que vocês estão falando, parabéns pelo trabalho. Então é isso, a gente tem essa visão de que daqui a 3 anos a gente vai estar, cara, bombando a Alemanha, a gente vai ser uma voz muito ativa tenho certeza absoluta, e nós seremos uma voz muito ativa na questão dos brasileiros, e a gente quer alcançar a mesma popularidade que o Canadá tem, por exemplo, aí, no que tange a Olha, demanda. o que é algo engraçado, assim, quando a gente está no Brasil e a gente fala, eu vou estudar no exterior, qual que é hoje o sonho do brasileiro, né? É que nem eu falei lá no começo. Ah, falo de Canadá, falo de Estados Unidos, falo de Reino Unido, mas sabe o que é engraçado? Que ninguém nunca pergunta. Qual que é o sonho do americano, do canadense, do inglês? Sabe para onde que eles vão estudar? É na Alemanha. O americano, então o brasileiro tá assim, a gente tá pensando, vou estudar no Canadá, vou estudar nos Estados Unidos, vou estudar no Reino Unido, mas o inglês, o americano, o canadense, eles vêm para a Alemanha, tá cheio. Os alemães são dentre os americanos são dentre uma das maiores nacionalidades hoje dentro das escolas hoje, né? Sim, sim. Então, A grande maioria. é, Exatamente, a grande maioria. Quase 8 vezes a segunda que é a China. sim. Então, assim, você vê que assim, você já está pensando, pô, Uhum. é o próximo passo, né? Você está indo estudar no país onde os americanos, as outras nacionalidades vão. Então, com certeza vale muito a pena, sim, muitos benefícios e a Alemanha está com as portas abertas, né? Então, para poder vir estudar e ficar. Acho que esse é o grande diferencial, né? Com certeza. Eu acho que esse é o caminho, sim. Como você falou em relação a ficar, inclusive, né? A gente não tem nenhuma barreira aqui. Eu, por exemplo, eu vou renovando meu visto até eu conseguir os 8 anos. Eu tenho que fazer Sempre, né? uma provinha de conhecimento histórico que eu vou ter um prazer enorme de fazer. E além do alemão, B2, né? Sim. E
e aí vira o cidadão, né? Então você não precisa ficar galgando ou acumulando pontos para fazer permanent resident ou ter que mudar para províncias, como é o caso do Canadá. É verdade. Então, eu acho que isso realmente é uma grande oportunidade e um grande negócio. Érica, a gente chegou em uma hora aqui. Perfeito. Eu queria dizer até para a audiência que eu via umas perguntas passando, mas eu não sou ainda experiente no assunto para conseguir parar aqui as perguntas e tal. E quero dizer aqui para a audiência que você que fez a pergunta pode mandar diretamente para a gente responde tudo aqui no direct. Esse vídeo também vai para o YouTube, se quiser, está ouvindo no YouTube agora, nesse momento, quiser fazer pergunta, pode fazer a pergunta que a gente responde. Né? Pode também entrar em contato com você diretamente, né? Isso Claro, com certeza. Então, eu acho que foi excelente o papo aqui. Acho que a gente poderia ficar muito mais Por horas, né? por horas aqui falando da Alemanha e falando das oportunidades que o país tem, né? E isso da demanda que existe para profissionais qualificados. Todo dia eu vejo notícias, Sim. assim como teve ontem, né? De 55, numa entrevista que foi feita no Instituto, no IBS, no sentido de que 55% dos empresários alemães falaram que eles estão com dificuldade, com falta de profissional qualificado, assim como outras. Eu vejo notícias todo dia e é por isso que a gente abriu esse canal aqui para manter a nossa audiência informada. Sim. Eu vi essa pesquisa que você está comentando, fiquei bem surpreso mesmo, é impressionante, né? 55%, se a gente for fazer assim um arredondamento, né? A cada 2 empresários, um, né, tá com dificuldade para contratar aí um profissional. Isso significa que se você for para a Alemanha, você fizer 10 entrevistas de emprego, das 10, em torno de 5 ou 6, a pessoa que está sentada ali na outra mesa está desesperada para contratar alguém, entendeu? E eles não conseguem achar. Então, assim, você tem ali como candidato uma oportunidade muito grande, coisa que as pessoas não percebem isso, né, com relação à Alemanha. E às vezes você pensa, vou estudar no outro país, vou estudar no Reino Unido. Hoje, se você for para Londres, né, que é uma cidade incrível, claro, mas assim, você não tem essa oportunidade, né? Você não tem essa oportunidade de poder sentar na mesa e saber que a empresa está precisando, né? Então, eu acho que, com certeza, é super válido. Eu acho que a oportunidade é gigantesca. E, bem, César, eu agradeço. Muito obrigado. É um prazer estar aqui contigo. Agradeço a todos que Prazer, estão nos né? assistindo. Eu sei que para quem está na Europa já é tarde, né? Então, muito obrigado. Peço desculpas, né? Que você falou, a gente pede desculpa, não dá tempo, na verdade, de responder todas as perguntas, né? Mas entrem em contato que a gente vai ficar mais do que feliz em responder todas elas. Eu vi que alguém aqui acabou de entrar e comentar que acabou de entrar e perdeu o começo. Não, se você entrou agora, se você pegou no final, gente, vai lá no YouTube do Alemanha Express, né? Vai estar postado lá. Assiste desde o começo, porque a gente falou sobre muita coisa interessante, muita oportunidade, especialmente para quem quer morar no exterior e não tem cidadania, e a possibilidade de você ir morar no exterior, deixar de ser estudante e virar um profissional e obter uma residência permanente, até mesmo uma cidadania na Alemanha. Isso daí é possível, sim. Perfeito, resumiu muito bem aqui a nossa call. E também vai ficar no próprio Instagram também, nesse É. perfil, para quem está aqui no Instagram. BGTV. Perfeito. É Perfeito. isso. Muito Bem, obrigado, César. então, Eric. Foi um prazer. Vamos ver se a gente fala numa outra oportunidade. Perfeito, então. A gente vai gravar mais Obrigado. ainda. Isso aí. Boa Muito noite, gente. obrigado. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Tá? Muito obrigado pela atenção, ficar uma hora aqui conectado com a gente. É um grande prazer. Muito obrigado. Muito Valeu. obrigado. Um Um grande abraço. abraço.